Com o anúncio do Dragon Ball Sparking Zero, desenvolvido pela Bandai, que cá entre nós, eu estou doido pra jogar. Hoje vamos falar de uma das melhores séries de games inspiradas em animes. Então se ajeite aí na sua cadeira, pegue aquela pipoquinha, um refrigerante, porque hoje vamos falar da trilogia Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi. Vem comigo! Entre 2005 e 2007, o PlayStation 2 já viveu seus últimos anos como console principal da Sony. Mas foi nessa época que uma série de jogos ganhou uma legião de fãs e é lembrada com enorme carinho até os dias atuais. Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi. A trilogia de jogos da Bandai Namco, desenvolvida em parceria com a Spike, não era exatamente balanceada, nem tinha qualquer preocupação com o aspecto competitivo, mas traduziu como poucos jogos de luta de anime a atmosfera de combates frenéticos e completamente absurdos. Nesses três games a diversão era a palavra-chave e todo o resto ficava em segundo plano. Em 2005, quando Budokai Tenkaichi foi lançado, os jogos de lutas inspirado em Dragon Ball estava longe de ser uma novidade. Desde a série Super Butoden, do Super Nintendo, até a trilogia Budokai, lançada para o PlayStation 2, os games baseados na obra de Akira Toriyama tinham jogabilidade 2D, mesmo quando os cenários e personagens eram em 3D, como ocorria nos Dragon Ball Z Budokai, lançados pela Jump entre 2002 e 2004. Técnicas como teleports, voos em super velocidade para alcançar o inimigo arremessado para longe e combates extensos eram o puro suco do Dragon Ball Z transportado para um console. Obviamente, os jogos tinham problemas com a câmera, e não era incomum ficar perdido no cenário gigantesco do jogo. Ainda assim, a diversão proporcionada por combates era garantida, e só foi aprimorada com o passar do tempo. Não por acaso, Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 é não apenas o melhor jogo da trilogia, como também um dos melhores jogos já feitos de Dragon Ball, ao lado de Budokai 3, Xenoverse 2, Kakarot e obviamente Dragon Ball FighterZ. Qual é o seu game favorito do Dragon Ball? Coloque aqui nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal. Valeu, hein? Muito obrigado. Se a gameplay acelerada de Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi se mostrava extremamente fiel às lutas vistas no anime, o visual do jogo completavam a imersão. A decisão por apostar em gráficos cel shading fazia os visuais dos personagens serem extremamente próximos do mostrado no anime, e o impacto visual causado era uma grande alegria para os fãs. Os belos gráficos e cenários não era a única coisa que impressionavam na direção de arte do jogo. Quanto mais um personagem apanhava na luta, mais machucado ele ficava. Exatamente igual o anime da Toei. Além disso, o percentual de vida do personagem afetava até mesmo a postura corporal durante o combate e após uma vitória. Se uma luta fosse muito fácil ou muito difícil, as falas dos personagens refletiam o que havia acabado de acontecer na tela. O nível de atenção a detalhes no Budokai Tenkaichi era maior inclusive do que o visto em jogos da franquia lançado posteriormente. Uma prova de que por trás do desenvolvimento do jogo havia muito carinho e uma equipe dedicada a oferecer aos jogadores uma experiência extremamente fiel ao clima do anime. Se toda a trilogia Budokai Tenkaichi teve enorme atenção aos detalhes na hora de proporcionar um combate e visuais que se aproximassem o máximo possível, o empenho em entregar um modo história completo é outro ponto que merece ser exaltado aqui. Embora o modo história com maior atenção aos detalhes esteja presente no segundo jogo, com mais cutscenes e diálogos, Tenkaichi 3 compensava ao ter conteúdos de praticamente tudo que havia sido lançado sobre Dragon Ball, incluindo a saga do Dragon Ball GT, filmes e eventos da saga clássica. O jogo que marcou a despedida do Dragon Ball no PlayStation 2 foi muito fiel ao anime, e serve até hoje como um guia para aqueles que ainda não viram o anime ou esqueceram de alguma das sagas. Além do rico modo história, todos os Budokai Tenkaichi se orgulhava da gama de personagens, uma vez que cada forma de um vilão ou guerreiro Z contava como um guerreiro próprio, com técnicas e níveis únicos. O terceiro jogo da franquia, por exemplo, contava com nada menos que 98 personagens e 161 formas diferentes.
Essa grande quantidade de lutadores, obviamente também tinha um lado negativo, o enorme desequilíbrio de forças entre personagens. Mas até nisso, Budokai Tenkaichi era extremamente fiel ao anime. Em Dragon Ball FighterZ, por exemplo, Yantia tem todas as condições de enfrentar Gogeta ou Jiren. Já em Budokai Tenkaichi, ele era muito mais fraco, tanto em poder de ataque quanto em tamanho de barra de vida. Para finalizar o pacote da franquia, Budokai Tenkaichi tinha muitos outros modos de jogo, além do modo história. Os destaques eram o torneio de artes marciais com enorme variedade de customização, com itens que poderiam ser equipados para ampliar o poder de luta dos personagens, e as lutas em equipes, com os jogadores podendo formar times com guerreiros Z e vilões, lutando lado a lado. E aí, guerreiro Z, o que você achou desse vídeo? Bateu aquela nostalgia de jogar um Play 2 com seus amigos? E se você chegou aqui, me responda, qual game da franquia Budokai Tenkaichi você mais jogou? Te espero nos comentários, hein? Valeu, fui!